Beleza? Olá, pessoal. Professor Fiuza aqui com vocês. Morrendo de saudades aí de estar com a turma. Muito tempo que a gente está parado, né? Mas aí a gente teve uma ideia legal aqui no Magistral que a gente vai agora passar alguns conteúdos para vocês, para vocês manterem um ritmo de estudo aí, para a gente enfrentar esse momento difícil agora da onda roxa, da pandemia, né, no estado aqui, de forma produtiva para vocês. Bacana? Hoje nós vamos trazer aqui para vocês duas questõezinhas do Código de Ética para vocês relembrarem alguns conteúdos, né, que nós já vimos e também aquilo que a gente não viu ainda, você já tem uma certa noção do que é que nós precisamos abordar e você precisa estudar aí para estar bem preparado, afiado para o dia da prova. Bacana? Vamos lá então, gente. Bom, aqui nós trouxemos uma questão do CESP de 2020 e ela vem trazendo um conteúdo que com certeza pode ser cobrado na prova, porque esse conteúdo é um conteúdo novo ainda e ele vem falando sobre as situações de submissão do militar ao processo demissionário. Nós não conversamos sobre isso ainda em sala. Mas aqui nós temos um artigo que é importante a gente trazer aqui para vocês, que é importante vocês conhecerem, já irem estudando, fazendo uma anotação para estarem preparados no dia da prova. Bom, o que é que nós vamos estar trazendo aqui? Basicamente, nós estamos discutindo aqui o artigo 64 do Código de Ética. E o artigo 64 do Código de Ética, gente, ele vem falar sobre as situações em que o militar vai ser submetido a processo administrativo disciplinar. Isso quer dizer que esse militar aqui vai ser, demitido, ele vai ser excluído das fileiras da corporação. E aí, ele vem citando as hipóteses em que o militar será submetido a um processo para exclusão da corporação. Então, ele vai falar o seguinte, olha, o militar vai ser submetido a um processo para exclusão, né? Eu estou trazendo aqui não o texto certinho da lei, mas como vocês devem entender. Quando ele estiver no conceito C e cometer uma nova falta grave, ou quando ele, na verdade, independente do conceito, pode estar até no conceito A, que é o melhor conceito, ele vier a cometer uma falta que atente contra a honra pessoal ou decoro da classe. Só que até então, nós não tínhamos uma descrição na lei do que seria um ato que atentava contra a honra pessoal ou decoro da classe. O que veio então a Lei 22.504 aqui de 2017 e falou, olha, para os fins do Código de Ética, para os fins do artigo 64, ato que atenta contra a honra pessoal ou decoro da classe, são 5 situações. Então você vai pegar seu Código de Ética e vai verificar aí que no parágrafo único do artigo 64 vai estar escrito assim, olha, para os fins desse código, são situações que configuram um ato que atenta contra a honra pessoal ou decoro da classe, essas 5 aqui, vamos lá, acompanhem comigo. Inciso 1. Atentar contra a dignidade da pessoa humana, violando seus direitos de cidadania, né? Tudo isso devidamente comprovado em procedimento apuratório. Esse é o inciso 1, inclusive, lá do nosso artigo 13. Também é o militar que concorre para o desprestígio da IME por meio da prática de um crime doloso, que pela natureza, pela repercussão, acabe também, né, por afetar a credibilidade dos militares. Terceira situação, faltar publicamente com o decoro pessoal. E aí, neste caso, gente, ele traz o seguinte, faltar publicamente com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo, estando fardado. Ou seja, para cometer tem que ser fardado. E a lei vem e fala de folga ou de serviço, mas fardado, né? E aí concorrendo também, né, para atentar contra a honra pessoal, o decoro da classe dos militares, beleza? E ele fala ainda mais uma, assediar pessoas com as quais mantém relações funcionais, assediar ou coagir pessoas com as quais mantém relações funcionais. Observem que esses 4 itens que eu acabei de citar aqui, eles são os mesmos que estão lá no artigo 13, inciso 1, 2, 3 e 4. Aí logo depois ele vai lá no inciso 19 e traz o último item, que era o militar usar do posto da graduação para obter uma vantagem pecuniária indevida. Bom, então vamos pensar que, para os fins da lei, só é considerado um ato patentatório à honra pessoal ou decoro da classe, para fins de submissão a processo para a demissão do militar, essas 5 situações que eu citei. E essa questão, gente, vai trazer exatamente isso aqui.
Olha, considerando o disposto no artigo 64 do Código de Ética, que foi, modificado pela Lei 22.504 de 17, marque a única alternativa que contenha um ato que afeta a honra pessoal ou decoro da classe, para fins de submissão do militar a processo administrativo disciplinar ou PAD. Ou seja, você vai procurar aqui algum dos 5 incisos, dos 5 itens que eu mencionei para vocês aí agora há pouco. Bom, ofender ou dispensar tratamentos respeitosos, vexatório ou humilhante, está lá? Não, não está. Então essa não é a resposta. Utilizar os recursos humanos ou logísticos, Isso aqui, gente, eu não falei com vocês que é os incisos 1, 2, 3, 4 do artigo 13 e o inciso 19? Aqui, esse aqui é o inciso 5 do artigo 13. Esse aqui, na verdade, é o inciso 9 do artigo 13. Ou seja, usar dos recursos humanos ou logísticos da corporação para satisfazer interesses pessoais ou de terceiros. C. Inciso 4 do artigo 13. Exercer coação ou assediar pessoas com as quais mantém relações funcionais. Essa aqui é a resposta ao enunciado. Essa aqui está lá, entre os 5 itens lá do artigo 13 que estão no artigo 64 que eu destaquei para vocês. E por último aqui, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício? Não, que é o inciso 16 do artigo 13. Também ele não estará dentro do rol. Então anotem aí, é a mesma coisa dos incisos 1, 2, 3, 4 do artigo 13, mais o inciso 19. Bacana? Que é o inciso 19, você vai lembrar que é usado o posto da graduação para obter vantagem pecuniária indevida. Tá bom? Então, questão bem simples, é uma questão de memorização, é só você lembrar mesmo aí do que a lei considera como um ato atentatório à honra pessoal ou decoro da classe. Tá? Bom, a nossa próxima questão aqui, gente, ela, inclusive, nós já demos algumas pinceladas em sala de aula a respeito de o que é uma transgressão, Mas nós não entramos ainda no capítulo das sanções especificamente na nossa aula que já tivemos. Mas aqui a gente vai conseguir trazer para vocês algumas informações que depois vão se confirmar melhor aí no nosso andar da disciplina, tá? Bom, tá lá assim, as sanções disciplinares. Então, se eu estou falando disso aqui, sanção disciplinar, eu estou indo lá no artigo 22 e seguintes do Código de Ética, São definidas conforme a natureza, a gradação e as circunstâncias de cada transgressão. Marque a alternativa correta sobre a forma de execução das sanções disciplinares. Professor, quero saber sobre forma de execução. O que eu tenho que saber da sanção? Eu tenho que ir lá no artigo 28 e seguintes. Ele vai explicar de uma a uma o que é cada uma das sanções disciplinares. Tá bom? Bom, lembrando sempre que sanção é punição, é pena, o que vai ser aplicado para o militar. Aqui, alternativa A. A advertência se materializa em um aconselhamento formal ao transgressor, Não, gente, isso aqui é falso. Se você for lá no artigo 28 do Código de Ética, ele vai trazer, na verdade, que a advertência é uma admoestação verbal ao transgressor. Admoestação verbal não é formal, é uma admoestação verbal, não é também um aconselhamento, Porque o aconselhamento é o artigo 10, é um benefício para o militar. Então, é a admoestação verbal ao transgressor. B. Na suspensão, ocorre a interrupção da remuneração do transgressor pelos dias definidos na punição, sem haver a interrupção do exercício do cargo, encargo ou função. Isso aqui também, gente, é falso. Eu vou lá no artigo 31 do Código, ele vai falar assim, olha, a suspensão consiste na interrupção temporária do cargo, do encargo ou da função do militar pelo tempo previsto em lei e, inclusive, ela acaba tendo como consequência o não pagamento de vencimentos. Beleza? Então, isso está falso porque contraria aqui o artigo 31. Não paga vencimentos e também interrompe a função.
C. Para a execução da sanção de prestação de serviço, será atribuído ao militar uma tarefa de natureza operacional, dentro de jornada habitual, de no mínimo 8 horas e sem remuneração. Isso aqui também, gente, é falso. Está no artigo 30. Lá no artigo 30 ele vai falar, é assim, ó. A prestação de serviço consiste, na verdade, na execução de uma tarefa preferencialmente operacional. Não é obrigatório que ela seja operacional, é preferencial que ela seja operacional. Também não há um mínimo de 8 horas. Fala, na verdade, que ela é de no máximo 8 horas. E uma outra coisa, ela não está dentro da sua jornada habitual. Ela está fora da jornada habitual. Então, por tudo isso, essa alternativa é falsa. E, por fim, sobrou aqui a alternativa D, que vai trazer a sanção, na verdade, de repreensão, que é o artigo 29. A repreensão, ela consiste, sim, em uma censura formal ao transgressor. É uma censura escrita ao transgressor. Então, essa aqui é a resposta ao enunciado. Essa aqui é a resposta correta. Bacana? Qualquer dúvida, mantenha contato com o magistral aí. Estou à disposição de vocês. Grande abraço, até a próxima. Valeu! Pronto, Natália.